Eu sei que isso é assustador. Eu sei que nem nos nossos piores pesadelos a gente pensou nisso, mas pode acontecer. Jair Bolsonaro, para ser candidato à reeleição, pode ter outro vice. Pode não ser o Mourão, pode ser a Damares. Damares Alves pode ser candidata a vice-presidente da República. Imagina que chapa dos infernos que não seria essa. Pode acontecer, é uma possibilidade que começa a ser costurada para 2022. Vou te explicar com calma, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Roberto Cardoso e eu já vou direto ao assunto. Jair Bolsonaro está conversando com Damares Alves, está tentando costurar uma maneira de ter Damares como vice dele para 2022. Não o Mourão, mas a Damares. Se você for parar para pensar, faz sentido do ponto de vista do Jair Bolsonaro e eu vou te explicar por quê. Antes eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Aproveita que você está com o celular na mão, já se inscreve. Agora, se inscreve que ajuda demais. Fechou? Então olha comigo como faz sentido o Jair Bolsonaro querer ter Damares como vice. Porque ela é competente? Não é. Ela tem conhecimentos técnicos, ela tem experiência administrativa? Não tem. Na verdade, a gente não entende nem por que ela está lá no governo, né? Em que governo, de que presidente Damares seria uma ministra de Estado? Mas se você entender por que ela está lá, você vai entender por que faz sentido ela ser vice-presidente numa campanha de 2022 de Jair Bolsonaro. Veja só, ela está lá para contentar uma ala. Esse governo está todo loteado, tem vários domínios, vários feudos diferentes. Tem a ala militar do governo, que tem a sua influência, né? Tem a ala ideológica, né? Os olavistas, que estão lá também, o pessoal alucinado do marxismo cultural, que está querendo caçar comunista, tem esse povo maluco lá. Tem o Centrão, que está com um monte de cargo, um monte de ministério, também está ocupando uma parte do governo. E tem a ala religiosa. A ala religiosa, uma das representantes é a Damares. A Damares é aquela pessoa que é extremamente reacionária, que da boca para fora são os valores mais conservadores que você pode imaginar. Menino veste azul, menina veste rosa, essas coisas que ela fala aí. Ela tá lá por causa disso. E o que Jair Bolsonaro percebeu? O Mourão atende aos militares, né? Porque o Mourão é militar, mas ele também tem esse apelo militar, então não precisam ser dois militares. A Damares, ele acha que ela tem apelo junto ao público nordestino e ao público de mais baixa renda. Isso para ele é importantíssimo, porque foi onde ele foi pior na eleição de 2018. Se vocês forem lembrar, o Bolsonaro recebeu mais apoio foi da elite. A elite brasileira que representava o ódio contra o PT de quem votou no Bolsonaro. Então ele foi bem votado nas classes mais altas, você via o pessoal com dinheiro tudo bolsonarista, mas o povão não. O nordestino menos ainda. Bolsonaro perdeu nos estados do Nordeste, o Bolsonaro teve uma aprovação muito baixa lá. Entre os mais pobres foi pior ainda. O pessoal adorava o PT, adorava o Lula, a Dilma, o pessoal abraçava realmente a esquerda e não o Bolsonaro. Aí ele acha que a Damares pode ser esse elo para trazer os nordestinos e para trazer o pessoal mais pobre, que isso facilitaria muito para ele numa tentativa de reeleição. Então esse seria o primeiro propósito. O segundo é porque ela representa também esses valores que ele pessoalmente gosta, né? Esses valores conservadores, muito reacionários, né? Dos valores que ele diz da nossa sociedade judaico-cristã, nossa cultura judaico-cristã, não sei exatamente o que é isso, né? Mas ele fala muito disso, desses valores que no fundo representam o machismo, representam a homofobia, representa até a xenofobia, né, de não gostar de haitiano, de não gostar de venezuelano, de boliviano, de arrumar problema com os vizinhos. Damares também representa todos esses valores, né? É contra o aborto, todos esses valores bem reacionários ela representa. Então seria um casamento muito bom, além do fato da Damares ser mulher. Porque também é uma das grandes queixas das pessoas que só tem homem no ministério da Damares. Então, no ministério do Jair Bolsonaro, perdão. Se ele trouxesse uma mulher para vice, já amenizaria. Ele já teria uma presença menos masculina, o que aos olhos do eleitorado pode ser muito bom.
Isso quer dizer então que essa aliança está feita, que essa aliança vai acontecer? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que as conversas estão começando e que há uma possibilidade. No entanto, nós temos que saber, nós não sabemos como Jair Bolsonaro chega até 2022. Ele pode nem chegar como presidente. Dependendo do que acontecer com o filho dele, a situação dele se deteriora muito, porque o filho dele está muito enrolado. Cada investigação na loja de chocolate dele aparece um crime diferente. E nos crimes que o filho comete, como ele usava imóveis para lavar dinheiro, pega a esposa também. Então pode ir de repente para a cadeia o filho e a esposa. Na loja de chocolates, a sócia informal, veja, ele tem um sócio que é um laranja, porque a sócia de verdade é a esposa, pode ir para a cadeia também. Os cheques do Queiroz também iam para a conta da Michele Bolsonaro. Então pode ir para a cadeia a esposa do Flávio e a esposa do Jair. Você começa a ver que todo mundo em torno de Jair está metido nesse problema. Jair não aparece porque ele é presidente da República, ele não pode ser indicado. Mas politicamente, a hora que todo mundo estou dizendo na hipótese, se todo mundo começa a ser incriminado, nós vamos deduzir que ele também está envolvido. E aí a situação dele pode se complicar. Nós não sabemos como ele chega. Damares, nós também não sabemos como que ela chega, porque a situação dela se complicou muito. Damares já tem uma notícia-crime lá na Procuradoria-Geral da República, porque foi encaminhada pelo STF por causa daquela reunião ministerial. Vocês estão lembrados do que ela falou? A Damares falou o seguinte, para puxar saco do Bolsonaro mesmo, né? Aqueles prefeitos, governadores que estavam indo contra o isolamento, que ela não achava correto fazer isolamento, fechar as cidades, ela estava estudando até maneiras de prender, de pedir a prisão de governadores e de prefeitos. Isso foi encarado como uma perseguição, né, com uma quebra do pacto federativo, e tem uma notícia-crime contra ela. Ela está sendo investigada por essa fala dela na reunião ministerial de 22 de abril. Só que agora piorou. Com o caso da menina do Espírito Santo, em que vazaram dados de dentro do ministério, dados sigilosos da menina, foram parar nas mãos da Sara Giromini, que trabalhou com ela, no gabinete dela, foi assessora dela, né? A Sara vazou isso aí tudo. Sara que já estava em prisão domiciliar, que não podia sair de casa, que não podia ter contato com outras pessoas e estava usando a rede social para cometer crime, isso vaza da Damares para lá e deu o problema que deu. Pessoal da Damares, gente, tá na revista Piauí. Se vocês lerem o relato que tá lá da revista Piauí, é assustador. O pessoal da Damares foi até o Espírito Santo, foi conversar com a família, ofereceram pré-natal, pressionaram a avó para não fazer o aborto, ela chegou a desmaiar por causa da pressão. Eles falaram, tem gravação dizendo, estamos vindo aqui em nome da Damares. A situação dela é muito séria, porque isso é contra a Constituição, é contra o Código Penal, é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a situação dela se complica muito. Esses dados jamais poderiam ter sido vazados de lá. E eles próprios que foram lá, atrás da avó, atrás da menina, confirmaram. O diretor do hospital teve que chamar a polícia, porque as pessoas que foram para lá, para o endereço que a Sara divulgou, queriam invadir o hospital. Ele teve que ficar na porta, se sujeitando a tomar porrada, porque o carro estava vindo do aeroporto com a menina e ia entrar pelo fundo, ela estava dentro do porta-malas para poder entrar por causa do inferno que eles criaram. Vocês percebem a gravidade que é isso? O Hospital do Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe se veio uma ordem ou não. Mas aconteceu que eles tiveram que sair do próprio estado. Agora não podem voltar para casa. Para voltar para casa, vão ter que mudar de endereço, vão ter que mudar de identidade. Essa menina vai mudar o nome dela, vai mudar os documentos para poder viver. Então, olha o inferno que virou a vida dessas pessoas. É muito grave o que aconteceu. E Damares está envolvida. Se vocês lerem a revista Piauí, vocês vão ver o absurdo que foi cometido e a Damares está envolvida. Então, hoje, é uma ideia, é uma conversa que tem para 2022. Mas até lá vai acontecer muita coisa. Porque o Jair Bolsonaro está se enrolando no caso das rachadinhas, está se enrolando com o Assef, estão chegando coisas perto dele, Damares está muito enrolada, Damares pode ser simplesmente jogada pela janela desse governo. Porque se a coisa apertar para o lado dela, Jair Bolsonaro não vai gastar munição com Damares, porque o filho pode precisar de munição.
Ele pode ter que usar a influência dele para salvar o filho da cadeia. Então ele não vai ficar pedindo para a STF liberar a Damares. Se ele tiver que interceder por alguém, vai ser pelo filho, não pela Damares. Então há essa conversa, há essa disposição dos dois, mas eles podem ter que lutar pela própria sobrevivência, porque o bicho está pegando, tá? As investigações da rachadinha estão pegando a família toda, envolve milícia, envolve escritório do crime, é uma investigação muito séria, e a Damares se extrapolou muito nas funções dela. Tem um pequeno gabinete do ódio dentro do gabinete dela, aquele pessoal todo que estava fazendo manifestações, muitos funcionários da Damares, aquele youtuber, né, o Oswaldo Eustáquio, que foi preso, proibido de usar as redes sociais, foi assessor dela também. Damares está se enrolando. Então, à disposição, a ideia de sair uma chapa Bolsonaro-Damares, meu Deus do céu, Bolsonaro e Damares, mas nós não sabemos nem se eles chegam até 2022, que dirá como. Nós não temos como saber, mas vá se preparando aí, porque você pode ver essa chapa para 2022. Bolsonaro e Damares, Deus nos proteja. Tá certo, meus amigos? No final do vídeo eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link está na descrição de qualquer vídeo. Muito obrigado a todos e eu já fui!